Gênesis capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra de seus pais. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas essas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta-te para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, onde estava o seu rebanho. E lhes disse: Vejo que o rosto de seu pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Porquanto ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário. Então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e me dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levante os olhos e vê os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Leia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía e que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo que era seu. E, levantando-se, passou o rio e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó, jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe:
guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Por que fizeste ocultamente e me iludiste para não me fizeste saber? Para que eu te enviasse com alegria, com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal. Mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinha saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia e na tenda das suas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que ele julgue entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Eu não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto o furtado de dia como o furtado da noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o temor de Isaque, não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é meu rebanho,
e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou os filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu como coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar-Saadur, e Jacó chamou-o Galeede. Disse, pois, Labão: este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede, e também Mispá, porquanto disse: vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: eis aqui este montão, eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja esse montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passará tu desse montão e dessa coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para o seu lugar.